Bom, pessoal, então prosseguindo, vamos analisar agora como a STF se posicionou em relação a esse tema da retroatividade da lei e dos atos normativos que possam ou não afetar direito adquirido, ativo perfeito e coisa julgada. Na DI 493, por unanimidade, o voto do ministro Moreira Alves sustentou precisamente porque, ao contrário dos ordenamentos jurídicos europeus, para os quais e sobre os quais tanto polemizaram Gaba e Roubier, a nossa garantia do direito adquirido não é uma construção teórica de direito intertemporal a aplicar na sucessão de leis silentes a respeito. Não é. Então veja aqui não se trata de uma construção teórica dos civilistas, mas sim de uma garantia constitucional. Veja a expressão garantia, como eu destaquei para vocês. Não se falou aqui um direito fundamental, mas uma garantia constitucional. Então, direito adquirido, e aqui especificamente direito adquirido, mas também ato jurídico perfeito, coisa julgada, são garantias constitucionais que independem de vontade do legislador e não podem ser eliminadas do nosso sistema jurídico. São cláusulas pétreas, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 4. O STF, então, destacou na decisão que pouco importa ser lei de ordem pública ou não. Não se pode afetar a proteção do direito adquirido no Brasil. Questão que merece agora a nossa atenção é o direito adquirido e regime jurídico ou estatuto jurídico. Aqui é um ponto muito importante para vocês. É o que a gente vai examinar agora. As duas principais teorias já destacadas sobre a aplicação da lei no tempo, a teoria do direito adquirido e a teoria do fato realizado, também chamada de fato passado, rejeitam de forma enfática a possibilidade de subsistência de situação jurídica individual em face de uma alteração substancial do regime jurídico ou de um estatuto jurídico. Simplificando, para essas duas teorias não há direito adquirido a regime jurídico ou a estatuto jurídico. Pouco importante a teoria adotada. Então, o direito adquirido ele não subsistiria em face de alteração de um regime jurídico ou de estatuto jurídico, seja para a teoria do direito adquirido, pois não haveria direito adquirido a estatuto jurídico, ou mesmo para a teoria do fato consumado. Pois se é um estatuto jurídico, o fato não está consumado, você tem uma relação de continuidade, que pode demandar a alteração aplicável desde logo, pois, como dito, não há aqui um fato consumado, mas uma relação contínua. Logo, como dito, direito adquirido não seria oponível a mudanças de regime jurídico ou de estatuto jurídico. Savigny, ou Savigny, né? Então, Savigny ou Savigny fazia distinção entre duas classes de leis. Uma primeira, concernente à aquisição de direito. Então, primeira, concernente à aquisição de direito. Já uma segunda seria relativa à existência de direitos. Então, a de respeito à aquisição do direito e a outra espécie diz respeito à existência de direitos. A primeira, concernente à aquisição de direitos, estaria submetida ao princípio da irretroatividade. Então, esse ponto também vocês têm que ter uma atenção especial.
Então, muito cuidado. Uma lei que diga respeito à aquisição do direito, como aquele direito será adquirido, aquisição do direito. A partir do momento que você cumpre o que aquela lei determina para a aquisição do direito, esse direito é incorporado à sua esfera jurídica de proteção. Nesse caso, é possível sim invocação de direito adquirido, impedindo a retroatividade de leis supervenientes. Diferentemente do que ocorre em relação às leis que reconhecem o direito, não dizem respeito ao como da aquisição do direito. A segunda classe as normas que dizem respeito ao reconhecimento, à existência do direito, não incide o princípio da irretroatividade. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma legislação de trânsito que reconheça o direito de dirigir às pessoas maiores de 18 anos. Essa lei pode ser alterada e eliminar esse direito. Veja, genérico. Passando a reconhecer agora o direito de dirigir para as pessoas maiores de 21 anos. Então, essa lei, ela poderia sim retroagir. Ela não diz respeito à aquisição do direito em si, mas sim do reconhecimento de um direito. As normas sobre a existência de direitos são, primeiramente, aquelas relativas ao contraste entre a existência ou não existência de um instituto de direito, de um direito. Assim, as leis que extinguem, olha só, esse instituto e ainda aquelas que suprimem completamente, aquelas que suprimem sem eliminar completamente, embora modifiquem essencialmente sua natureza, então aquelas que extinguem ou suprimem sem eliminar completamente, alterando a essência do direito, alterando a sua natureza, veja lá, a essência, levam desde então o contraste, dois modos de existência diferentes. Dizemos que todas essas leis não poderiam ser submetidas ao princípio da manutenção de direitos adquiridos, pois se assim fosse, as leis mais importantes dessas espécies perderiam o sentido. Pense, por exemplo, no direito à escravidão. Eliminado o direito à escravidão, você não pode alegar a irretroatividade dessa lei que elimina o direito à escravidão. O direito foi eliminado do sistema. Claro que em situações mais extremadas, a gente pode até falar em irretroatividade da norma que elimina o direito em si, não por óbvio, nessas hipóteses, como eliminar o direito à escravidão, mas sim nas situações em que se busca eliminar um direito que garante de forma efetiva a dignidade humana. Aí, nessa hipótese, incide o princípio da vedação do retrocesso. Mas, fora dessas hipóteses, seria sim viável a própria eliminação daquele instituto jurídico. E o STF já se manifestou nesse sentido. Vamos ver a decisão do STF, no sentido do que aqui foi colocado para vocês? STF. Assentou-se, pois, que a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito não obstava a modificação ou a supressão de determinado instituto jurídico. Então, supressão, modificação de determinado instituto jurídico.
no RE 94020. Veja que antes mesmo da vigência da Constituição de 88, hein? Pela voz do ministro Moreira Alves, dizia lá o STF: em matéria de direito adquirido, vigora o princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico de um instituto de direito. Quer isso dizer que, se a lei nova modificar o regime jurídico de determinado instituto de direito, como é, por exemplo, direito de propriedade, seja ela de coisa móvel ou imóvel ou de marca, essa modificação se aplica de imediato. Vê-se assim que o princípio constitucional do direito adquirido não se mostra apto a proteger posições jurídicas contra eventuais. Aqui também, desculpe, é separado, tá? Adquirido aqui, separado. Contra eventuais mudanças dos institutos jurídicos ou dos próprios estatutos previamente fixados. Decisão mais recente, mas não menos importante, né, de respeito ao controle de constitucionalidade exercido em relação à lei que introduziu no nosso sistema a contribuição previdenciária sobre os proventos dos aposentados e inativos. Veja aí a questão. Questão que foi apreciada pela Corte na DI 3105, em que se discutia a incidência da Emenda Constitucional 41, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos da União, DF, estados e municípios. A requerente, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, alegava que a tributação dos inativos ofendia o artigo 5º, inciso 36, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Especificamente aqui, direito adquirido. Uma vez que os servidores públicos aposentados e os que reuniam condições de se aposentar até o dia 19 de dezembro de 2003 têm assegurado o direito subjetivo, já incorporado aos seus patrimônios jurídicos, de não pagarem contribuição previdenciária, forçosa a conclusão, portanto, de que o artigo 4º da Emenda Constitucional 41 de 2003 não poderia, como fez, impor a eles a obrigação de pagar dito tributo, de modo a prejudicar aquele direito adquirido e impor aos seus titulares situação jurídica mais gravosa. Isso foi o alegado pela Associação Nacional do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal não encampou os referidos argumentos. O STF entendeu, tanto pela perspectiva subjetiva, como pela perspectiva objetiva do fato consumado, então tanto pelo aspecto da teoria do direito adquirido, como pela teoria do fato consumado, o próprio STF entendeu possível sim a taxação dos inativos. Vamos à decisão em si? O tribunal entendeu constitucional a incidência da contribuição social. Disse lá o Supremo: ementa inconstitucionalidade, seguridade social, servidor público, vencimentos, proventos de aposentadoria e pensões, sujeição à incidência de contribuição previdenciária, ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria, não ocorrência. Então, não ocorrência de ofensa ao direito adquirido. Contribuição social, exigência patrimonial de natureza tributária, inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Você tem, portanto, um regime tributário. E nesse regime tributário, não existe imunidade absoluta. Emenda Constitucional 41, regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores
ocorridos depois do início de sua vigência. Precedente da Corte, interpretação sistemática dos artigos 5º, 36, 146, 3, 149, 150, 1 e 2, 194, 195 caput e inciso 2 e parágrafo 6º, e artigo 4º da Emenda Constitucional 41. Disse o Supremo: no ordenamento jurídico vigente, não há norma expressa nem sistemática que atribua a condição jurídico-subjetiva, olha aqui, jurídico-subjetiva, da aposentadoria de servidor público, o efeito de lhe gerar direito subjetivo com poder de subtrair ad eterno a percepção, esse A também separado aqui, tá? Dos respectivos proventos e pensões, a incidência de lei tributária. De lei tributária. Então mudou-se o regime tributário, olha lá. Que anterior ou ulterior o submeta à incidência da contribuição previdencial. Em outras palavras, não há em nosso ordenamento jurídico nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico, olha a teoria do fato jurídico aqui também. Direito subjetivo e teoria do fato jurídico da aposentadoria, que lhe imunize os proventos e as pensões de modo absoluto à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade de tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido como o aposentamento. Houve mudança do regime tributário. Mudança de regime jurídico, aqui do regime tributário, que alterado passou a alcançar os proventos dos inativos, os proventos de aposentadoria. Então não haveria direito subjetivo, direito adquirido, portanto, a não tributação dos proventos de aposentadoria e tampouco norma jurídica que impeça a mudança nesse regime jurídico que viabilize a incidência de tributação em relação aos proventos de aposentadoria. O STF prossegue. Servidor público, vencimentos, provento de aposentadoria e pensões, sujeição à incidência de contribuição previdenciária por força de emenda constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais, não ocorrência. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa, inexistência. Então, instrumento de atuação do Estado na área de previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, a justificar a cobrança dos inativos, bem como aos objetivos constitucionais da universalidade. Equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento, mudando, veja, o estatuto, mudando o regime tributário, mudando o regime de previdência social. Ação julgada improcedente em relação ao artigo 4º. Julgada improcedente, portanto, o dispositivo declarado constitucional. Eu vou trazer agora para vocês mais uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação da lei de ficha limpa, onde também houve uma mudança de regime jurídico, olha só. Mas vamos destacar nesse caso distinções entre retroatividade máxima, média, mínima e retroatividade chamada pelo ministro Luiz Fux de inautêntica. Então nós podemos analisar os seguintes aspectos da retroatividade. Retroatividade máxima, retroatividade média e retroatividade mínima, temperada ou mitigada. Depois vamos falar ainda da chamada retroatividade inautêntica ou retrospectividade,
conforme sustentou o ministro Luiz Fux. Bom, retroatividade máxima ocorre quando a lei nova atinge fatos passados sem qualquer limitação, abrangendo aqueles fatos já vencidos e consumados. Então, retroatividade máxima alcança fatos passados, já vencidos e consumados. A retroatividade média, por sua vez, ela alcança efeitos pendentes de fatos passados. Não alcança, portanto, aquele fato passado já consumado. Esse ela não alcança. Porém, alcança aquelas prestações vencidas, aqueles fatos vencidos e não executados. E, óbvio, né, também os efeitos futuros. Agora, a diferença da retroatividade média para máxima é que a máxima alcança fatos passados já consumados e a média não alcança aqueles fatos passados já consumados, mas alcança aqueles vencidos e ainda não executados. A retroatividade mínima, por sua vez, alcança efeitos futuros de fatos passados. Veja aí os exemplos. Então, primeiro exemplo, retroatividade máxima. Olha aí como eu coloquei para vocês. Exemplo, na época da celebração do contrato, os juros de mora eram de 6% ao ano. Veio uma nova lei aumentando para 12%. Pela retroatividade máxima, essa mudança produz efeitos, inclusive, sobre as prestações já pagas. Retroatividade média agora. Mesmo exemplo. Então, na época da celebração do contrato, os juros de mora eram de 6% ao ano. Veio uma nova lei aumentando para 12% ao ano. Pela nova lei, retroatividade média, essa mudança, aumentando para 12%, vai incidir sobre as prestações em aberto, vencidas, mas não pagas, e ainda sobre as prestações futuras. Aquelas já pagas não serão atingidas. Retroatividade agora, mínima, temperada ou mitigada. Então, mesmo exemplo. Na época da celebração do contrato, os juros de mora eram 6%. Veio uma nova lei aumentando para 12%. Esses 12% só vão incidir em relação às prestações futuras. Aquelas prestações cujo vencimento seja posterior à lei. A lei não vai alcançar aquelas prestações já pagas e tampouco as vencidas e não pagas, as vencidas e não executadas. Então, só vai alcançar as prestações de vencimento futuro. Como eu destaco aqui para vocês, a lei possui, em regra, retroatividade mínima. Já o poder constituinte, originário, que é aquele poder que edita a Constituição, ele pode sim estabelecer retroatividade máxima e, por óbvio, que também pode estabelecer retroatividade média. Isso não seria permitido, por sua vez, ao legislador infraconstitucional. Vou mostrar um exemplo para vocês em que o legislador constituinte estabelece essa retroatividade média ou retroatividade máxima. Veja o artigo 58 do ADCT. Diz lá: os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinha na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Aqui nós temos o que a doutrina chama de retroatividade máxima boa. Veja agora o artigo 51 do mesmo ADCT. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3.000 hectares, realizados no período de 1º de janeiro de 62 a 31 de dezembro de 87. Serão revistas todas as compras, concessões, vendas de terra pública. Ou seja, retroatividade máxima estabelecida pelo poder constituinte originário.
E temos ainda no ADCT um exemplo típico de retroatividade mínima, artigo 17 do ADCT. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, nesse caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Retomando agora o caso concreto que envolvia a aplicação da lei de ficha limpa a fatos passados. Retomando, a recorrente ou recorrente alegava que a interpretação da Justiça Eleitoral de aplicar o prazo de 8 anos da lei de ficha limpa representaria uma retroatividade máxima que seria proibido por violar a coisa julgada. Ele já teria sido condenado antes da vigência da lei de ficha limpa e, consequentemente, a lei de ficha limpa teria ampliado o prazo de inelegibilidade para 8 anos. Ampliou o prazo, alcançando, portanto, a coisa julgada. Na alegação, haveria, se aplicado esse prazo de 8 anos ao caso dele, transitado julgado antes da vigência da lei, violação ao artigo 5º da Constituição, inciso 36, especificamente a coisa julgada. A tese não foi encampada pelo Supremo. Retroatividade agora, aqui na parte final, inautêntica ou retrospectiva, conforme destacado pelo ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux sustentou que, como a inelegibilidade do artigo 22, inciso 14 da Lei de Ficha Limpa, não se constitui em sanção, ela não é sanção. Esse detalhe é importante. A inelegibilidade ela não é uma sanção, ela é uma regra do estatuto jurídico que estabelece situações em que o indivíduo pode ou não se candidatar. Então, é um regime jurídico, seguindo lá. Então, sustentou que a regra da inelegibilidade não caracteriza sanção. A ampliação do prazo nele previsto, de 3 para 8, pela lei de ficha limpa, não representa ofensa à retroatividade máxima. Para o STF, aplicar a lei de ficha limpa para fatos ocorridos antes da sua vigência não configura uma autêntica, uma verdadeira retroatividade. Isso é aquilo que se pode chamar de retroatividade inautêntica ou retrospectividade. Porque ela não está atingindo o direito adquirido. Ela não está atingindo o fato consumado. Ela está mudando um regime jurídico. Então ela parece ser uma retroatividade. Por isso que é uma retroatividade inautêntica, afirmou o Supremo Tribunal Federal. A retroatividade autêntica é vedada pela CF. O texto constitucional não proíbe, contudo, a retrospectividade. A retrospectividade é parecida, mas não idêntica à retroatividade mínima. Ela é parecida, mas não é idêntica à retroatividade mínima. Na retroatividade mínima, a nova lei altera as consequências jurídicas de fatos ocorridos antes da sua edição. Na retrospectividade, a nova lei atribui novos efeitos jurídicos a partir da sua edição a fatos ocorridos anteriormente. Então veja que esse detalhe aqui é importantíssimo para diferenciarmos conforme posição do Supremo. Então a retroatividade mínima, a nova lei altera as consequências jurídicas daquele fato. Na retrospectividade, a nova lei estabelece novos efeitos jurídicos a partir de sua edição, que incidem também sobre fatos pretéritos. Então, uma altera as consequências jurídicas daquele fato, seria uma sanção, por exemplo. Já a outra altera o estatuto jurídico, atribuindo novos efeitos a determinados fatos passados. Nas palavras do ministro Luiz Fux, a aplicabilidade da Lei Complementar 135 a processo eleitoral posterior à respectiva data de publicação é, à luz da distinção feita, uma hipótese clara e inequívoca de retroatividade inautêntica, ao estabelecer limitação prospectiva ao ius honoro, ou direito de concorrer a cargos eletivos,
com base em fatos já ocorridos. A situação jurídica do indivíduo, condenado por colegiado ou perda de cargo público, por exemplo, estabeleceu-se em momento anterior, mas seus efeitos perdurarão no tempo. Portanto, ainda que se considere haver atribuição de efeitos por lei a fatos pretéritos, cuida-se na hipótese de retrospectividade. Explica-se. Trata-se tão somente de imposição de um novo requisito negativo para que o cidadão possa candidatar-se a cargo eletivo, o que não se confunde com agravamento da pena ou com bis in idem. Esse detalhe aqui é fundamental para vocês. Pois o que se está dizendo aqui é que houve alteração do estatuto jurídico, do regime jurídico, que rege as situações de elegibilidade e de inelegibilidade. Indagou-se ainda na questão: não haveria, no caso, violação à coisa julgada? E a resposta do Supremo foi não. E não por quê? A imposição do prazo de inelegibilidade configura uma relação jurídica continuativa. Para a qual a coisa julgada opera sob a cláusula rebus sic stantibus. Enquanto os fatos que serviram de fundamento à decisão não se alterarem, a decisão permanece inalterável. Mudando os fatos, a situação, portanto, objeto da decisão, pode ser alterada. Assim, a decisão que reconhece a inelegibilidade somente produzirá seus efeitos na esfera jurídica eleitoral do condenado se este vier a formalizar o registro de candidatura em eleições vindouras. Em consequência disso, verificado o exaurimento do prazo de 3 anos, previsto na redação originária do artigo 22, 14, por decisão transitada julgado, é perfeitamente possível que o legislador infraconstitucional proceda ao aumento dos prazos, o que impõe que o agente da conduta abusiva fique inelegível por mais 5 anos, totalizando os 8 anos exigidos atualmente, sem que isso implique ofensa à coisa julgada, que se mantém incólume. Vamos fechar esse bloco com a análise dessa decisão em si e já voltamos.